Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este sábado aí, dia 19 de junho, teremos 3 partidas da Eurocopa 2021 e um confronto pela Série A do Brasileirão para estarmos analisando e dando nossos palpites. Então, vamos aos jogos de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com a partida entre a Hungria, jogando em casa, já que é um dos países sedes desta Eurocopa, contra a fortíssima seleção da França, confronto aí que irá ocorrer bem cedo, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Na tabela de classificação, já vemos que a França lidera o grupo junto com Portugal, enquanto que a Hungria, junto com a Alemanha, ainda não pontuaram na competição. Na primeira rodada, a Hungria perdeu de 3-0, mesmo jogando em casa e com o público, para a seleção de Portugal, com 2 gols aí de Cristiano Ronaldo. Já a França estreou vencendo a poderosa seleção alemã por 1-0, mesmo jogando com a torcida contra, já que a partida foi em Munique, na Alemanha. Analisando agora os últimos jogos da seleção húngara, vocês podem ver aí que a equipe vinha de uma boa sequência sem derrotas até encontrar pela frente a seleção portuguesa. Porém, os húngaros, antes desta derrota, ainda não haviam jogado contra as seleções do primeiro escalão do futebol neste período. Já a França vem de uma sequência de vitórias aqui e não é à toa que é cotada por muitos como um dos favoritos a vencer a esta Eurocopa. A equipe nos últimos 10 jogos só perdeu para a Finlândia em um amistoso que nem dá para levar muito em consideração porque a França foi com um time bem modificado nesta partida. E com relação aos confrontos diretos, não tivemos jogos em competições oficiais entre estas seleções recentemente. Bom pessoal, aqui pelas cotações, vocês já podem ver que a França é a ampla favorita neste confronto contra a Hungria, mesmo jogando na casa do adversário. A diferença técnica entre essas seleções é muito grande e provavelmente a França deve vencer esta partida sem grandes dificuldades, se garantindo inclusive na próxima fase da competição. Portanto, dado o abismo técnico entre as duas equipes, nosso palpite aqui será em vitória da França com handicap asiático -1 sobre a Hungria. Ou seja, só ganhamos a aposta caso os franceses vençam esta partida por no mínimo 2 gols de diferença. Se vencerem por apenas 1 gol de vantagem, nosso investimento é devolvido. E se o jogo terminar empatado ou com a improvável vitória da Hungria, aí sim perdemos a aposta. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,57. Galera, com relação a bilhetes prontos, estamos postando diariamente de forma totalmente gratuita em nosso Telegram, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 7.000 inscritos nele. E em nosso Instagram postamos algumas opções de jogos com odds personalizadas também diariamente. O link do Telegram e do Instagram estão na descrição deste vídeo e todos são muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora para um duelo de gigantes aí entre Portugal, jogando em Munique, na Alemanha, enfrentando a seleção alemã pela segunda rodada do grupo F. Como já mostramos a classificação deste grupo e também como foram os jogos destas seleções na primeira fase no confronto anterior que analisamos entre Hungria e França, então vamos ver agora como foram os 10 últimos jogos da seleção de Cristiano Ronaldo e companhia. Vocês já podem ver aí que os portugueses nas últimas 10 partidas só perdeu para a França pela Liga das Nações. Vale lembrar aqui inclusive que Portugal é o atual campeão da Eurocopa, derrotando na final a França em 2016. Já a Alemanha, ultimamente, vem tendo um desempenho muito abaixo da sua expectativa. A equipe teve 2 derrotas aí que podem ser consideradas históricas. A goleada sofrida pela Espanha por 6-0 pela Liga das Nações e a derrota em casa para a Macedônia do Norte pelas eliminatórias da Copa do Mundo em 2022. Porém, nos últimos confrontos diretos entre essas seleções, nas 5 vezes em que eles se enfrentaram pós anos 2000, a Alemanha leva uma ampla vantagem aqui no retrospecto, com 4 vitórias a seu favor contra apenas uma derrota para a seleção de Portugal. Bom pessoal, neste confronto, a Alemanha virá muito pressionada devido à derrota na primeira rodada e não resta outra alternativa para os alemães senão partirem com tudo para o ataque em busca da vitória sobre os portugueses. Já Portugal, um empate aqui, dadas as circunstâncias e jogando na Alemanha, pode até ser considerado um bom resultado. Portanto, a opção menos arriscada nesta partida, a meu ver, é acreditar que saiam no mínimo 2 gols aqui. Acima de 1,5 gol será o nosso palpite para esta partida, que tem tudo para ser um grande jogo entre essas seleções. Porém, vamos sugerir que você tente pegar uma cotação melhor ao vivo, com no máximo uns 15 minutos do primeiro tempo, já que pré-jogo estão pagando em média 1,37 apenas.
Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora com a terceira partida do dia pela Eurocopa, confronto aqui entre a Espanha, jogando em casa, já que também é um dos países sedes da competição, enfrentando a Polônia do goleador Lewandowski. Na tabela de classificação do grupo E, já podemos ver aí que nenhuma das duas seleções venceram na primeira rodada. A Espanha empatou em 0-0, mesmo jogando em casa e com público, contra a Suécia, e a Polônia perdeu de 2-1 para a seleção da Eslováquia, um resultado sem dúvida muito decepcionante aí para os poloneses. Analisando agora os últimos jogos da seleção espanhola, vocês podem ver aí que a equipe tem oscilado bastante. Apesar de às vezes conseguir grandes vitórias, como a goleada sobre a Alemanha, em outras ocasiões o time tem muita dificuldade de furar a retranca dos adversários. Por isso a equipe vem aí com muitos empates. Já a Polônia não vem tendo bom desempenho nos seus últimos jogos aí. A equipe teve apenas 3 vitórias nas suas últimas 10 partidas disputadas. Ou seja, nem o artilheiro do Bayern de Munique e melhor jogador do mundo na temporada passada está conseguindo dar jeito nesta seleção. E com relação aos confrontos diretos, não tivemos jogos em competições oficiais recentemente entre estas seleções. Bom pessoal, aqui será o confronto de duas seleções que não venceram seus jogos na primeira rodada e, portanto, para estas duas equipes não resta outra opção senão sair para o ataque em busca da vitória. E como a seleção espanhola é tecnicamente muito superior que a seleção polonesa, os espanhóis podem se aproveitar do fato de enfrentar uma equipe que não vai ficar toda no seu campo de defesa como a Suécia, já que a Polônia também precisa da vitória. Sem falar que a Espanha jogará em casa por ser uma das sedes da Eurocopa. Portanto, baseando-se neste contexto, nosso palpite será em vitória da Espanha em casa sobre a Polônia. Como o mercado também espera uma vitória da Espanha aqui, vamos sugerir que você tente pegar uma odd melhor ao vivo, já que pré-jogo estão pagando apenas 1,36 em média para esta opção de aposta. E para finalizar nossas análises de hoje, vamos com uma partida do Brasileirão, jogo aqui entre o Flamengo, jogando no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. Na tabela de classificação, já vemos que o Flamengo é o 9º colocado da competição, com 2 vitórias em 2 jogos, enquanto que o Bragantino é o 4º colocado, com 2 vitórias e 2 empates. Vale ressaltar aqui que o Flamengo, até agora, só fez 2 partidas no campeonato, devido a alguns adiamentos aí, por conta de ter vários jogadores convocados para as eliminatórias e Copa América. E falando nisso, não só o Flamengo, mas a equipe da Red Bull também vem com vários desfalques aí, a grande maioria deles lesionados, como vocês podem ver aí. Analisando agora os últimos jogos do Flamengo jogando no Maracanã, podemos ver aí que a equipe vem de um excelente retrospecto recente. O time, nas últimas 10 partidas, só perdeu para o Vasco pelo Campeonato Carioca deste ano. Já o Red Bull Bragantino, quando tem jogado fora de casa, a equipe também tem feito bons jogos e dado trabalho aos adversários. Foram 6 vitórias nas últimas 10 partidas, atuando na condição de visitante. Bom pessoal, esta é aquela velha situação onde, em time que está ganhando, não se mexe. O Flamengo vem de uma vitória atrás da outra e, mesmo com os desfalques, ainda assim, jogando no Maracanã, é amplo favorito contra o Red Bull Bragantino. Portanto, nosso palpite aqui será em vitória do Flamengo em casa sobre o Red Bull Bragantino. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,63. Uma outra opção interessante aqui, dada a forma ofensiva como tem jogado estas equipes, é ir em ambas marcam pelo menos um gol cada nesta partida. Neste caso, a cotação está bem mais alta, em média 1,90. Fica aí a seu critério em qual das duas opções você se sente mais confiante em estar fazendo a sua entrada aqui. Bom pessoal, estes foram os palpites para as partidas de hoje. Deixem aí nos comentários se concordam com nossas análises ou até mesmo se discordam de algum dos prognósticos que apresentamos aqui. Este é um canal totalmente democrático e sua opinião é de grande valia para nós. Então galera, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!